Nós pensamos esse hino em meio à tempestade, e na estrofe 2, cansados, no verso 2, cansados nos achamos do mundo vil aqui, em meio à tempestade, e cansados estamos nesse mundo vil aqui. Esse mundo vil é chamado, conhecido como o presente século mau. Podemos ler um versículo em Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Gálatas 1, versículo 3. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Deu-se a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Nós temos também em Tito, podemos ler um versículo em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Custou o nosso livramento desse presente século mau, custou a morte de Cristo. Custou Ele ter se dado a si mesmo pelos nossos pecados. O que é um século? Um século é um período de tempo que se passou, que correu aqui nesse mundo, que está correndo e que correrá também aqui nesse mundo. Existem outros, mas nós vamos falar de 3 séculos. O Senhor Jesus mencionou 2 desses séculos. Ele disse que, falando a respeito de blasfêmia do Espírito Santo e tudo, ele fala que não será perdoado nem neste século e nem no vindouro. E nós vemos que este século, ele teve início, este século que o Senhor falou ali, Mateus, nos Evangelhos, este século teve início no Monte Sinai. Ele diz respeito à lei, ao tratamento de Deus com os israelitas. E começou ali no Sinai, e na primeira vinda do Senhor aqui, quando Ele veio neste século. Esse século que nós podemos chamar um século mosaico, século da lei. E o Senhor falou desse século, né, aqui, e falou de um século vindouro também. É claro que, ao falar de século, existem muitos, né, mas na Bíblia é reconhecido assim e usado essa palavra, nós vemos esses 3. Século, o presente século, que é esse século judaico, e que quando o Senhor veio nesse século e foi rejeitado, foi expulso deste mundo, deste século, esse século tornou-se esse presente século mau que nós lemos lá em Gálatas. Hoje nós estamos vivendo nesse presente século mau. O século segue seu curso, mas tem um outro caráter para aqueles que foram libertados deste presente século mau. Então,
nós vemos que o Senhor falou desse século, que tornou-se para nós esse presente século mau, falou no século vindouro. Este século vindouro, ele se refere ao milênio. É o século que ocorrerá, que terá, o seu tempo não correu ainda, ele vai correr ainda durante o milênio, que é chamado esse século vindouro. E depois nós vemos que o apóstolo Pedro fala também do século dos séculos. Esses séculos dos séculos, ele é a eternidade. Embora a eternidade não seja propriamente um século, como nós sabemos, a eternidade não tem tempo. E a definição de século, né, é que é um período de tempo. Mas Pedro usa essa expressão, né, para mostrar que haverá, depois de passado esses séculos, um século que não terá fim, a eternidade. E custou, né, ao Senhor a sua própria vida, os seus sofrimentos e tudo para nos libertar desse presente século mau de que nos fala as Escrituras. E nós temos um aspecto, por assim dizer, negativo, né, nesse mundo, porque nós vivemos, e eu insisto, nós vivemos esse presente século mau. Esse presente século mau, ele tem como príncipe, né, dele, como o seu rei, né, a Satanás. E depois nós veremos um pouco como que ocorre esse governo de Satanás nesse mundo. Mas para o cristão, nós somos libertados desse presente século mau. E é claro que se uma pessoa é libertada de uma circunstância ruim, ela não, pelo menos não deveria desejar retornar a essa circunstância ruim. Mas eu digo isso, mas pensando no povo de Israel, por exemplo, eles foram libertados do Egito numa circunstância, eles eram escravos lá, estavam sofrendo lá nesse lugar do Egito, e quando chegaram ao deserto, eles quiseram voltar para o Egito. E realmente nós pensamos, mas que absurdo, voltar lá, sofrer aqueles castigos, trabalhar sem ganhar. Enfim, e como que eles queriam voltar? Mas conhecendo a carne, como a gente vai aprendendo a conhecer conforme vai passando os anos, né? A gente vai aprendendo mais sobre o que é a carne e graças a Deus também aprendendo mais sobre o que é Deus, né? Mas nós vemos que muitos de nós também queremos voltar às vezes, queremos ter uma participação, ter uma atividade, enfim, uma comunhão, o que é pior, com esse presente século mau. Porque, repito, esse presente século mau começou com a rejeição de Cristo aqui no mundo. Quando ele foi rejeitado, foi expulso desse mundo aqui, começou isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em Gálatas. Nos libertou do presente século mau. E nós sabemos que entre esse presente século mau e o milênio, o século vindouro, há 7 anos. Então, pelo menos 7 anos ainda nós veremos. Nós não veremos, né, possivelmente aqui nesse mundo, mas passará aqui nesse mundo mais 7 anos desse presente século mau. E depois entra o século vindouro. Cristo reinando aqui neste mundo, a justiça reinando aqui, em decorrência da justiça haverá paz, e Satanás está preso, não influencia mais os homens aqui no mundo, e esse século vindouro também terá um fim. E de novo veremos que os que desfrutaram desse reino
muitos desfrutaram exteriormente, mas não eram verdadeiramente nascidos de novo, não serão, né? Por assim dizer, porque está no futuro ainda, não serão nascidos de novo e vão se submeter exteriormente a esse reino, porque o pecado que se manifestar nesse período desse século vindouro, o pecado manifestado será julgado imediatamente. Então as pessoas terão controle. Por isso que diz que a justiça reinará no milênio. Nos séculos dos séculos, na eternidade, a justiça habitará. Essa é a diferença entre reinar e habitar. Reinar significa que a justiça será imposta. Tem que obedecer, porque se não obedecer, morre. E no milênio, na eternidade, não. A justiça habitará, podemos dizer assim, tranquilamente, porque não haverá mais mal, não haverá pessoas ou seres que queiram voltar atrás, pessoas ou seres que não são verdadeiros convertidos, não são verdadeiros santos, seja lá em qual família ele pertencer, porque no céu nós temos várias famílias, a igreja é uma família, os santos do Antigo Testamento que têm a sua herança celestial também é uma família, enfim, há várias famílias. As crianças, por exemplo, que morrem antes da sua idade de responsabilidade, eles formam uma família também no céu. Aqueles que não pertenceram à igreja, né, pertencem a outras famílias. Aqueles que são deficientes mentais, que não respondem, né, por si mesmos, também terão sua família lá, será uma família lá, até que Deus seja tudo em todos, né, na eternidade. Então haverá esse tempo, e essas pessoas que durante esse século vindouro que não obedecerem, né, serão julgados, mas depois, quando chega no fim, Satanás é solto, no final desse milênio, Satanás é solto e ele passa a seduzir as nações ainda, novamente. Porque ele, até esse tempo, ele não estará no lago de fogo ainda, ele estará no abismo, ele estará preso. E daí, então, ele será solto e vai enganar e essas pessoas que não eram verdadeiras no reino, no século vindouro, também sofrerão seu juízo ali. Eles morrerão, né, por juízo ali e serão lançados no lago de fogo. Mas o que nós estamos passando, que é o que, vamos dizer assim, imediatamente nos interessa, é esse presente século mau. E nós temos aqui esse príncipe desse século, né, Satanás, e que influencia, que faz as suas armadilhas, e as Escrituras, então, como nós lemos em Timóteo, as Escrituras estão nos alertando, estão nos despertando, estão nos chacoalhando, mostrando como nos livrar dessas armadilhas, como escapar dessas armadilhas. E é por isso que a Escritura é tão importante, né? Ler, reler, aprender, estar nas reuniões aprendendo, buscando no Senhor quando não se sabe, quando não se entende, porque elas vão nos ajudar a nos livrar das armadilhas que Satanás põe nesse presente século mau, porque é um século, é um rio, uma correnteza enorme que vai levando tudo, e nós, fracos como somos muito fáceis de ser levados com essa correnteza toda desse mundo, desse presente século mau. E então nós precisamos realmente desses avisos, dessas correções. Às vezes nós não gostamos muito, né, de correções. É difícil. Quando está tudo bem na nossa vida, é uma maravilha, né? É difícil, né? Está tudo bem, mas tem coisas que não afetam tanto. Mas quando coisas afetam a nossa vida, então nós percebemos que o Senhor está nos querendo falar algo. Por quê? Porque nós estamos nesse presente século mau.
Nós não pertencemos a Ele, mas nós estamos no lugar onde Ele reina, onde esse século mau está reinando. E Deus então quer nos livrar. Ele quer um povo que busque a Ele. Não um povo que busque a um bom pregador, a um irmão especial. Não. Ele quer que busquem a Ele. Então Ele nos avisa, né, pelas Escrituras. E nós vamos ver agora como que Deus usa, como Deus faz para nos trazer esses avisos, como Ele fez também, não só faz agora, mas o que Ele fez para que nós possamos agora aprender, que nós possamos entender a vontade de Deus e, enfim, viver, né, para Deus aqui nesse mundo. O capítulo 2. O capítulo 2, nós vamos ler o capítulo inteiro. Capítulo 2 de 1 Coríntios. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, não crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo está falando aqui que ele tinha ido até os cristãos, até os coríntios, anunciando o testemunho de Deus, mas não com palavra, com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele está falando aqui não de sabedoria divina, ele está falando de sabedoria deste século, de sabedoria costumamos dizer secular, filosofia no mundo. E é interessante que o mundo, esse século mal, não é só influenciado por sabedoria, por filosofia.
mas ele é também eclesiasticamente, ensina coisas de Deus, né, por filosofia humana, por mente, por raciocínio humano. Então, por isso que existe, né, por exemplo, existe filosofia, existe teologia. Por que teologia? Teologia é uma coisa que quer fugir da filosofia, somente do racionalismo humano, mas cai no racionalismo religioso. Então isso é teologia. Então eu quero explicar as coisas por meios racionais, que não têm ligação com Deus, e ensinam essas coisas. Então, mas Paulo não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A pregação de Paulo consistiu, né, em falar de Cristo apenas. E também no versículo anterior tem também o significado de que Paulo não foi falando coisas muito elevadas para eles, mesmo sobre as revelações que ele teve, mas ele foi com simplicidade expondo a Cristo e este crucificado, que é a base de tudo. Nós vimos lá em Gálatas que Cristo deu-se a si mesmo para nos livrar do presente século mau. Começa, né, com Cristo na cruz, a morte. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. Ele estava, em outras palavras, em dependência total de Deus. Não estava usando seu poder, nenhum poder humano, um poder persuasivo, um poder que convence as pessoas das coisas. Não, ele foi confiando que Deus faria com que ele fosse ouvido falando de Cristo crucificado. Uma fraqueza enorme. De um Cristo glorioso reinando sobre a terra, seria até melhor falar, mas de um Cristo crucificado, isso é mostrar extrema fraqueza. A minha palavra e a minha pregação, no versículo 4, não consistiu em palavras persuasivas, sabedoria humana, mas na demonstração de Espírito e de poder. Espírito Santo e de poder do Espírito Santo. Qualquer pregador, né, que vá pregar, certamente ele será bem sucedido se ele fizer isso pelo Espírito Santo. Não com poder próprio, mas aquele que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence, pela palavra de Deus, uma alma. E é o poder do Espírito Santo de fazer isso. Nenhum homem tem esse poder. Nenhum pregador, por mais dotado que seja, ele tem esse poder. É Deus fazendo a sua obra. É o Espírito Santo levando, pela palavra de Deus, vida a uma alma para que ela possa crer. E Paulo, então, está dizendo como ele foi até eles. E o versículo 5 bem explica isso. Fala, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. De que valeria? Hoje foi mencionado Paulo chamando os presbíteros de Éfeso e falando, olha, os lobos vorazes, né, vão entrar, vão atrair discípulos após si. O que adianta uma boa pregação se trouxer discípulos após uma pessoa que não seja Cristo? De que vale essa pregação? Se a pregação não for para dirigir as pessoas a Cristo, essa pregação não tem nenhum valor. Não é que ela tem pouco valor, ela não tem nenhum valor, porque o que salva e o que nos traz todas as coisas junto com a salvação, as bênçãos eternas e tudo mais, é Cristo. Então, se não for levado a Cristo, de nada serve. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam.
falar essa sabedoria aqui, realmente é a sabedoria que pode ser falada aos perfeitos. Quem são os perfeitos? Os perfeitos são os que creram, os que receberam a Cristo em seu coração e que receberam o Espírito Santo e podem, pelo Espírito Santo, entender as coisas de Deus e entender a sabedoria divina. E versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. É interessante, nem dos príncipes deste mundo. Nós vamos ver quem são esses príncipes, e fala no versículo 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Os príncipes desse mundo, nos fala dos governadores desse mundo, os que estão em eminência, mas não só num governo político, mas os que influenciam, os que ditam, os que detêm o poder de ditar o que se deve fazer, ou ditar o rumo que esse mundo deve seguir. Então, esses pensadores, esses príncipes, com poder, muitas vezes político junto, né, formaram essa linha de pensamento que este presente século mal segue. Então, esses príncipes, eles, desprovidos inteiramente da sabedoria de Deus, fizeram por sua própria sabedoria tiveram, né, esse poder de influenciar no caminho que esse mundo deve andar. E é o que nós estamos vendo aí, largamente. Quer socialmente, quer politicamente, quer religiosamente. E diz que eles o versículo 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, essa sabedoria. Vamos ler o versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, essa sabedoria não levaram a conhecer a Cristo, porque se eles tivessem conhecido a Cristo, eles não crucificariam o Senhor da glória. Então, esses detentores desse poder de influenciar esse mundo, eles cometeram o maior pecado que se poderia cometer. E qual foi? Crucificar o Senhor da glória. Esse pecado paira sobre esse mundo, sobre esse presente século mau. Os que encabeçaram isso são responsáveis pelo pior pecado que já se pôde fazer, que é crucificar o Senhor da glória. Agora o versículo 7, voltando, nós falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos tempos dos séculos, antes dos séculos, para a nossa glória. Essa sabedoria, né, de Deus estava oculta em mistério. Ela não foi revelada, não foi conhecida. Mais abaixo nós vamos dissecar um pouco melhor esse pensamento que está aqui no versículo 8. Mas a qual Deus ordenou antes dos séculos. Então, antes desses séculos que nós estamos falando, o século mosaico, o século vindouro, o século do século, e antes disso, antes do século, dos séculos, não foi conhecido, não foi, é um mistério, estava lá oculto em Deus, né, como nós vemos em Efésios, né, estava oculto em Deus, e daí entrou os séculos, e aí nós podemos ver todos os
os tempos que correram, né? Vamos dizer, o tempo de Adão inocente, o tempo depois de Adão consciente, depois o tempo de Noé, dos patriarcas, como não é usado nas Escrituras, mas os irmãos costumam falar dos séculos dos patriarcas, o século dos apóstolos também, era dos apóstolos, era dos patriarcas. Isso tudo é certo. Mas antes dos séculos, estava lá na eternidade, já Deus com um mistério, algo oculto que estava lá e que não foi revelado. E passaram esses séculos, ele fala que foi antes dos séculos. Passaram esses séculos, não foi revelado. E que Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Quer dizer, para que nós tivéssemos o conhecimento disso. Nós quem? Os cristãos. Os que vieram depois de Cristo ter morrido, ressuscitado, subido aos céus e derramado o Espírito Santo na terra. Aí, nós, para a nossa glória. Quer dizer, o conhecimento disso para nós. Para nós termos parte nessa glória com Cristo. Depois nós temos, para explicar melhor, talvez, o versículo 7, nós temos o versículo 9, né? Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Isso quer dizer, no Antigo Testamento, seja qualquer tempo que nós pegarmos, de Adão até Cristo, não foi revelado, não foi mostrado isso que ele está dizendo aqui, esse mistério que falou no versículo 7. As coisas que o olho não viu, o olho não viu, eles não conseguiram entender nada, saber nada, porque o olho não pôde ver, estava oculto em mistério. O ouvido não ouviu também, não puderam ouvir, não era parte, não fazia parte da revelação a eles do Antigo Testamento, não puderam ouvir essas coisas que Deus preparou para a nossa glória. O coração também não sentiu, não puderam sentir nada, porque quem não vê e não ouve, vai sentir o quê? Eles não... Passou completamente oculto. Por isso que chama mistério. A diferença da palavra mistério e da palavra segredo é a seguinte: um mistério, ele só pode ser revelado. É uma coisa que ninguém consegue descobrir, ele está oculto, é um mistério oculto, ninguém consegue desvendar. Só a revelação de Deus é que mostra um mistério. O segredo não, um segredo ele pode ser descoberto, às vezes com algumas artimanhas, então se descobre o segredo, por se estudar muito, por se fazer descobre-se algum segredo, mas o mistério não, o mistério é uma coisa que só Deus pode revelar, e ele estava oculto, e esses do Antigo Testamento não viram, não ouviram e não sentiram, passou completamente despercebido. Esse versículo talvez seja uma cotação de Isaías 64. É um versículo interessante. Isaías 64, 4. Vamos ler o 3 também. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias, e os montes se escoavam diante da tua face. Estão falando do Senhor, de Deus. Aí o versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Ele está falando de um tempo
que já pertencia a esse tempo, esse primeiro sentido da palavra século, né? Que o Senhor falou, o presente século, nem no século presente, nem no vindouro, daquele século mosaico, né? Esse século da lei, eles já viviam esse tempo, e ele está dizendo que também houve coisas, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu. É o mesmo sentido daquele versículo lá que nós lemos em Coríntios. O Darby até traduz: se viu um Deus além de ti, que obra para aqueles que nele esperam. Então, eles também tinham coisas, né, que estavam escondidas antes, que Deus aos poucos revelou para eles. É claro, por exemplo, a lei, né, foi uma revelação de Deus que não tinha sido dada antes. Por exemplo, não houve transgressão desde Adão até Moisés. Por quê? Porque não havia lei. Então a lei revelou algo de Deus. E revelou também uma certa graça de Deus. Porque ele fala que não se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que neles espera, que obra para aqueles que nele esperam. Quer dizer, essa graça de Deus foi, em uma certa medida, também revelada a eles, mas não completamente como foi revelada no Novo Testamento. Hoje nós temos a revelação, parece até pouca coisa, mas que Deus se fez homem, ele se fez carne, e ele está até hoje dessa forma, ele está como homem até hoje, um homem ressurreto, mas um homem. Nunca se ouviu isso antes, nunca foi revelado isso antes, nunca foi revelado que a igreja, nunca. Estava falado de Israel, mas da igreja não, estava falado das nações, estava falado até do século vindouro, né? Do milênio, está falado, mas a igreja não. Então esse mistério foi trazido agora no Novo Testamento, que os judeus e gentios formariam um só corpo, que é a igreja. Isso não era conhecido. Tudo que vem, né, com a revelação do mistério, por exemplo, arrebatamento, ressurreição dentre os mortos, todas essas verdades que nós falamos muito, né, ouvimos bastante, graças a Deus, era um mistério antes, não havia. E foi dado. Paulo não fala muito do mistério aqui, ele fala sobre o mistério, mas não do mistério em si, ele não fala, porque no capítulo 1, ele falou que os coríntios, eles não podiam comer manjares, não podiam se alimentar das coisas, dessa sabedoria de Deus, porque eles ainda eram carnais. E aos Efésios ele pôde desenvolver mais o assunto, né? Efésios 3, por exemplo. Mas aqui ele fala sobre o mistério, mas ele não fala bem o que é o mistério. Mas nós vemos que foi algo que era oculto, não se sabia, e que foi revelado. E ele revelou, inclusive, aos pequeninos, né? Não foi aos príncipes deste mundo, aos sábios, não, foi aos pequeninos, que o Senhor fala nos evangelhos. No versículo 10 fala: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo, que é Deus, ele revela ainda as profundezas de Deus, e é isso que veio para nós, é isso que veio para a igreja, para os santos do Novo Testamento, que somos nós. Porque Deus revelou-se completamente. O Espírito Santo pega daquilo que é de Cristo e traz para nós. Ele fala, assim como acontece com o homem, que quem sabe das coisas do homem, né, é o espírito do homem.
E também ninguém sabe, eu estou falando no versículo 11, a segunda parte, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. É outra coisa, ninguém sabe as coisas de Deus por si mesmo, por estudar, por se aprofundar em qualquer ciência que existir, em qual alcance for, não sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Esse Espírito com letra maiúscula, senão pelo Espírito Santo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, nem poderia se dizer, não recebemos o Espírito desse século, desses ensinadores, desses pensamentos que regem esse mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, de novo o Espírito Santo, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O Espírito Santo traz as profundezas de Deus para nós gratuitamente. Por que gratuitamente? Porque o preço foi pago por Cristo lá na cruz. Ele tomou os nossos pecados, nos livrou desse presente século mal, e agora subiu ao céu, foi glorificado, e agora o Espírito Santo vem para nos revelar essas profundezas de Deus, revelar a Deus completamente, e para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais coisas, também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. E a melhor tradução aqui seria comparando as coisas espirituais por meio espirituais. Comparando não, comunicando, desculpa. A melhor tradução seria comunicando as coisas espirituais por meios espirituais também. Esse que é o sentido desse versículo aqui. Então, no versículo 12, voltando um pouquinho, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, porque nos é dado gratuitamente. Nós só conhecemos pela revelação do Espírito de Deus, porque nós recebemos o Espírito de Deus e nós conhecemos. Agora aqui, falando particularmente, esse nós aqui refere-se aos apóstolos e profetas do Novo Testamento, porque a eles foi dado, eles receberam o Espírito, e pelo Espírito eles conheceram o que é dado gratuitamente. Depois ele fala no versículo 13, as quais coisas também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina. Então eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os apóstolos e profetas do Novo Testamento foram ensinados pelo Espírito Santo, e eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. E eles não só falaram, mas também eles escreveram, que é o que nós temos aqui. Então, pelo Espírito Santo, eles entenderam, que foi comunicado a eles, e eles, inspirados, falaram. Depois do versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o Espírito Santo, essa nova ordem de coisas que veio no Novo Testamento, esse mistério que foi revelado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que ensina, o Espírito Santo é que inspira, e o Espírito Santo é quem faz receber essa palavra.
Não há, porque ele fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Quer dizer, só pelo Espírito de Deus é que um homem espiritual, ou seja, um homem nascido de novo, só pelo Espírito Santo ele pode entender. Então ele comunica, o Espírito Santo comunica, o Espírito Santo ensina, nós aprendemos pelo Espírito Santo e falamos também pelo Espírito Santo. Mas nós falamos de uma outra forma, não inspirado como eles foram aqui. Então, os apóstolos, né, receberam o Espírito Santo, eles entenderam, comunicado a eles a verdade, e eles falaram inspirados e ensinaram. Os apóstolos e profetas do Novo Testamento ensinaram essas coisas que estavam ocultas em mistério, nunca tinha sido revelado. E nós vemos que essa ideia que o homem tem desse esforço de fazer as coisas, esse esforço de descobrir, mesmo quando se trata das coisas de Deus, né, que é ainda pior, porque aí eles falam de uma coisa que realmente, sem o Espírito Santo, não se pode ouvir, não se pode ver e não pode sentir. Sem o Espírito Santo nós não temos como entender as coisas de Deus. Não temos como ensinar, não temos como fazer nada. Por isso que o Espírito Santo, o Senhor disse em João 16 que Ele falará do que é meu e vos fará compreender. O Espírito Santo viria, né, como já veio, e Ele falará do que é de Cristo e nos fará compreender todas as coisas. E aqui nesse presente século mau, seguir a Deus é algo que é muitas vezes chamado piedosamente, né? É o que? Andar em comunhão com Deus é somente pelo Espírito Santo. Nós não temos como fazer isso de nossas próprias forças. Não há como descobrir essas coisas, entender, falar dessas coisas sem o Espírito Santo. Nada disso é possível. Então, nesse presente século, nós somos exortados, né, a andar piedosamente. Fala em Tito, né, que Tito 2,12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, renunciando essas paixões, a impiedade, né? A impiedade, tudo aquilo que não é realmente em comunhão com Deus. Vivamos e as concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. É como nós devemos viver nesse presente século. E tudo isso é pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, né? Porque ali em Tito ele fala que a graça de Deus nos ensina isso. Renunciar e viver. Renunciar ao pensamento, à filosofia desse mundo, ao sentido que se deu à vida nesse mundo. E viver piamente. Sóbria, quer dizer, com toda lucidez, justa, com atos de justiça, confessando o nome de Cristo aqui, sóbria, justa e piedosamente, andando em comunhão com Deus aqui. Algo que a graça de Deus é que faz pelo Espírito Santo, trazendo a nós essas maravilhas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, jamais. E agora nos é dado gratuitamente por Deus. Podemos dar graça.